Obrigado. Estão me ouvindo? Tá. Então vamos lá. Hoje eu queria falar sobre a oração de Francisco de Assis. Eu queria ir proferindo ela e comentando os trechozinhos dela junto com vocês, que eu acho que é uma ótima reflexão aí para. Eu ia falar para a semana, mas eu acho que são ótimas reflexões para a vida, né? Não para uma semana, mas para uma vida inteira. E foi na semana passada, né, que foi comemorado o dia dele, né, no dia 4, não é isso? No 4 do 10, né, que comemora o dia de São Francisco. E aí eu fui ver até ler sobre a oração. Eu já tinha ouvido falar a respeito, mas dizem que é de autor desconhecido, né? Que ela foi... os historiadores acham que ela apareceu assim, antes da Primeira Guerra Mundial, e que foi publicada mais ou menos por volta de 1916, e aí, a partir desse momento, é que ela foi se tornando conhecida do público. E eu, procurando saber sobre ela, dizem que ela foi associada a São Francisco de Assis porque, no início lá que foi mais divulgada, eles botavam a oração junto com a imagenzinha de São Francisco de Assis. Então, as pessoas foram se acostumando com a oração. Ela é também conhecida, se não me engano, como oração da paz, né? Mas isso é só para a gente ter uma noção, né, de onde vem essa oração, mas o que importa mesmo é o conteúdo, independente de quem seja e de que santo fosse associado. Até porque São Francisco de Assis tem uma vida muito bonita, né? De doação, né? De se lançar ao mundo e abrir mão de todos os privilégios que ele tinha como uma pessoa rica que ele era, abrir mão de tudo e se dedicar aos necessitados, né? É um exemplo de vida para a gente, né? Sempre pensar nele é lembrar dessa doação ao próximo. Ainda que a gente não vá doar todos os nossos bens, né, pessoal? Mas a gente pode doar o nosso tempo, a gente pode doar um pouco da nossa vida para o nosso semelhante, que é mais importante até do que bens, mas que a gente doe o nosso tempo tão precioso, ainda que sejam breves minutos e segundos ao longo do dia, mas que a gente possa ter essa capacidade, né, de se lembrar disso e de se doar de alguma forma. Costumo lembrar de que muitas vezes apenas um olhar, um sorriso, um aperto de mão e um abraço, quando feito com sinceridade, quando ele é impregnado de um verdadeiro amor, ele opera mudanças naquele que recebe esse nosso ato, esse nosso gesto. E sem falar em nós mesmos, que quando nos damos a oportunidade desse amor ser gerado dentro de nós e ser espargido por nossa volta, o primeiro beneficiado sempre seremos nós. Vivenciar esse amor mais próximo da plenitude é um bem-estar inexplicável e é um benefício para o espírito que vive esse momento indefinível, né? É um momento em que o espírito ele consegue se aproximar muito do que a gente possa imaginar do que seja Deus. Então, que a gente possa, ao longo da semana, praticar muito esse amor, né? Ainda que seja através do silêncio, mas que o amor esteja presente. Então, vamos à oração? Oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que pelo menos eu não dissemine esse ódio, que eu não seja portador desse ato violento, dessa palavra violenta, desse ato de desamor. Que eu não seja o mensageiro de palavras ásperas, de gestos violentos. Que eu não permita que no meu coração se aniem esses sentimentos negativos, para que eu não seja mais tarde portador desses dissabores ao meu próximo. Que eu possa ter a coragem, a dignidade e a percepção de notar esse sentimento de ódio se estruturando, crescendo, se aninhando em meu coração, e que eu tenha a capacidade de transformar esse ódio em amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. E que se eu ofender alguém, eu pelo menos me arrependa. Se alguém me ofender, eu perdoe, mesmo que leve algum tempo. E a gente parar para pensar de que muitas vezes aquele que nos ofende é um enfermo. É um ser que está desalinhado com o amor divino, esse amor que a gente busca a todo momento. Entender que essa pessoa que está nos ofendendo, muito provavelmente, está numa situação muito mais infeliz e preocupante do que a nossa. Que a gente tenha também a noção de que muitas vezes o que a gente acha que foi uma ofensa, algo que nos tocou, que nos sensibilizou de uma forma que não nos caiu bem, muitas vezes está muito mais ligada à nossa suscetibilidade, à nossa percepção daquilo que está acontecendo com a gente, do que de fato alguém tenha nos ferido. Muitas vezes nos sentimos tocados de uma forma negativa por alguém porque criamos simplesmente expectativas irreais sobre o outro e esperamos que o outro nos atenda em tudo aquilo que muitas vezes a nossa vaidade, a nossa infantilidade espiritual espera que o outro faça. E não nos damos conta disso e nos sentimos ofendidos. Que nós tenhamos a capacidade de perdoar. Perdoar em primeiro a nós, por sermos ainda tão imperfeitos e de muitas vezes entendermos errado o que o outro quer nos passar. E por isso, muitas vezes, nos ofender com isso. Mas é preciso também perdoar. Perdoar aqueles que, em desalinho e desequilíbrio, possam, de alguma forma, nos atingir e nos ferir. Que tenhamos essa capacidade. Que tenhamos uma capacidade de pedir perdão a todos aqueles que, de alguma forma, proposital ou não, tenhamos ferido também. Onde houver discórdia, que eu leve união. Que eu não jogue mais fogo na lenha. Que eu não seja o portador da palavra maliciosa. Que eu seja, de fato, uma pessoa agregadora. Uma pessoa que tenha uma palavra de consenso, apaziguadora. Uma palavra onde tenha a tolerância, o entendimento para com as partes envolvidas. Mas que eu não seja um elemento para que a situação e as pessoas envolvidas em situações difíceis nós possamos levar mais contenda, mais briga. Que nós não sejamos portador dessa discórdia, mas que através do nosso verbo, da nossa atitude, da nossa posição, da nossa própria forma de ser, que em todo ambiente que cheguemos, possamos trazer o entendimento. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ainda que essa minha fé seja menor que um grão de mostarda, mas será a fé que em muitos momentos fará a diferença para que a dúvida seja sanada, para que o medo que vem da dúvida seja extinguido. Que essa fé traga, onde quer que eu esteja, um pouco mais de segurança, de confiança, na busca do que de fato é verdade naquele momento. Que a dúvida possa ser dirimida e que a fé possa prevalecer. Onde houver erro, que eu leve a verdade, ainda que eu não o conheça totalmente. Talvez algumas partes da grande verdade, mas que eu seja portador, de forma sincera, da verdade, daquilo que eu acredito ser a verdade. Que eu possa, a partir daí, colaborar com o ambiente onde quer que eu esteja, para que se afaste do erro, do equívoco, do entendimento equivocado do que venha a ser, possa vir a ser a verdade. Que na minha atitude, no meu modo de ser, eu passe para o meu próximo uma posição verdadeira para o outro. Que eu não gere
dúvidas a meu respeito, que eu não gere erros de interpretação, mas que minha palavra, a minha presença, possa trazer verdade, segurança a todos aqueles que estiverem à minha volta, ainda que eu não seja perfeito, ainda que eu erre, ainda que eu também, como todo mundo, busque a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança, que eu possa levar, nem que seja um pouquinho de esperança, que eu possa calar com desespero. É verdade que na vida, nos momentos, nas experiências que nós temos, há muito momento de dúvida, de medo, e que as pessoas muitas vezes não conseguem lidar com isso e chegam às raias do desespero. Mas que a nossa presença, com o olhar, com a palavra, com gestos de esperança, acreditando na vida, acreditando nas experiências que trazem com ela todo o conhecimento e o aprendizado que precisamos, possa passar a todos aqueles que vivenciam o desespero um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma. Que a Sara permita eu falar um pouquinho, que eu vou falar uma parte da vida dela que eu sei para ela é muito importante. Eu não comentei, geralmente quando eu faço isso eu pergunto à pessoa se posso, mas eu vou me arriscar, vou falar. Se ela não gostar, briga comigo, mas depois, não agora, tá? Depois você me liga e reclama, mas agora não. Quando eu pensei nisso, me veio ela na cabeça. Então, como nada é o acaso, né? Onde houver desespero, que eu levo a esperança. Não sei se todos sabem, muitos aqui, ou todos devem saber, que a Sara perdeu uma filha há muitos anos atrás. E eu fiquei pensando, isso veio muito forte na minha cabeça, como deve ser desesperador perder um filho. É difícil para mim imaginar a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho ou uma filha. Mas tenho certeza que naqueles momentos em que foi vivido no passado, onde que provavelmente, em alguns momentos, que breves ou não, viveu esse desespero da perda, ainda que soubesse de tudo que soubesse na época, de qualquer conhecimento, entendimento, mas certamente houveram pessoas à sua volta que levaram não só palavras, mas muito mais que palavras, uma atitude, uma presença de esperança. Quer através de um abraço, de um sorriso, de um olhar, daquele tipo que a gente sabe, olha, eu estou aqui porque deve é, sem palavra nenhuma. É esse tipo de atitude que guarda as pessoas, que nutre essa esperança verdadeira, que entende que tem algo além da nossa ignorância, do momento triste que a gente possa estar vivendo. E nós podemos ser esses instrumentos nessa hora, de levar essa esperança, de que nem tudo está acabando naquele momento desesperador, que existe algo por trás disso, ainda que a gente não entenda racionalmente, mas existe algo, e que a gente precisa nutrir essa esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Como no caso que eu falei anterior, um momento profundamente triste, que a gente leve a alegria. E essa alegria não necessariamente é algo esfuziante, barulhento,
tumultuado, mas essa alegria é uma alegria serena. Aquela alegria que vem através do olhar, do gesto, do sorriso, do abraço, do aperto de mão. É um estado que a pessoa se encontra, onde ele leva leveza ao ambiente onde está. É preciso que a gente nutra essa alegria dentro de nós a cada dia que se renova. E que sejamos capazes de não guardar essa alegria somente para a gente, mas que a gente tenha uma capacidade além de distribuir essa alegria das múltiplas formas que eu coloquei para vocês a todos aqueles que cruzam nossos caminhos. Nós não sabemos a dor do nosso semelhante. E a gente não sabe o poder que tem um abraço, um aperto de mão, um olhar verdadeiro, um sorriso para aquele que está sofrendo. Às vezes será o divisor de água naquele momento e naquele dia. Talvez seja o bálsamo que aquela pessoa precisa. Não vamos nos furtar desses pequenos gestos e atitudes que podem fazer diferença. Aquele que vive a desesperança, o desespero, a tristeza. Que sejamos portador dessa alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ainda que essa luz não seja uma luz igual a do sol, um holofote, que seja apenas um pirilampo ou um vagalume, que seja a luz de uma vela, mas que seja a luz. Não sei se aqui alguém já teve a oportunidade de estar num lugar bem escuro. Enfim, na cidade é mais difícil, mas num lugar com mais mata, essas coisas, e ver um vagalume acendendo, e percebe que naquela pequenina luz que ele emite, é possível, próximo dele, você ver o que está escondido na escuridão da noite. Não importa se nós vamos ser igual aquele pirilampo que só está iluminando aquela região próxima a ele. Não tenhamos a vaidade, a pretensão de iluminar o mundo. Basta que façamos igual o vagalume. Ilumine o seu caminho e certamente iluminará o caminho de muitos que estarão cruzando o seu caminho. A noite escura é iluminada pela lua, que nos traz uma claridade para que possamos enxergar na noite escura. Que possamos fazer como a lua, clarear o caminho escuro que nós nos encontramos. E quem sabe, por misericórdia divina, consigamos também, com essa pequena luz ainda insegura que nós emitimos, porque todos aqui presentes têm a sua luz, e todos emitem luz, acreditem nisso. A intensidade, aí não, cada um tem a sua, mas todos emitem luz. E quem sabe a nossa luz seja o suficiente para iluminar o caminho de alguém que está ao nosso lado. E que talvez seja a diferença para que esse outro não caia no abismo no escuro. Não vamos nos furtar a isso. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quando nós doamos o nosso tempo, doamos a nossa vida, doamos o nosso momento existencial. Nós somos agraciados pela vida no seu movimento pulsante, diário, constante, eterno, que nos retribui imensamente, muito mais daquilo que nós estamos oferecendo. Isso se chama amor de Deus. Quanto mais nós levarmos o consolo, a palavra amiga, o ombro amigo, o silêncio amigo, o olhar amigo, estaremos recebendo da vida
muito mais nesse sentido. Quanto mais tivermos boa vontade em compreender o outro, ainda que a gente possa não aceitar os seus pontos de vista, mas quanto mais nós procurarmos compreender o outro, mais a vida nos ofertará oportunidades para que os outros compreendam a nossa inferioridade e nos aceitem como somos. E amar muito, gente. Sem esperar ser amado, o desafio, porque sempre estamos no amor-troca. O amor, ele simplesmente é, mas não, nós queremos colocar a moeda de troca no nosso jeito de amar. Só amamos aos que amam a gente. Está na hora de a gente amar pelo prazer de amar, sem esperarmos ser amados em troca. Tenho a certeza que, ao distribuir e viver o amor, naturalmente, as pessoas se aproximarão de nós. Porque o ambiente fluídico, energético, a psicosfera criada por nós será tão aprazível que as pessoas se sentirão bem em estar ao nosso lado. Por isso, amem e não espere a retribuição de volta. Quem ama já recebe muito pelo prazer de vivenciar esse amor. Não precisa do amor do outro. Que possamos sentir verdadeiramente esse amor dentro de nós. Ele diz, é perdoando que se é perdoado. É natural. Quanto mais compreendemos, quanto mais perdoamos, toleramos e aceitamos os outros, mais teremos de contrapartida pessoas que se sintam à vontade para fazerem o mesmo conosco. E é morrendo que se vive. Morrendo a carne, transformando a carne em outros elementos, porque sabemos que não morremos. Somos espíritos imortais, portanto não morremos. Continuaremos vivos onde quer que estivemos, em qualquer dimensão que nos encontremos. Continuaremos vivos. Deixemos que a morte chegue, trazendo a sua renovação no sentido material da palavra. E permitamos que o nosso espírito, na passagem de dimensão, possa levar consigo tudo aquilo que conquistou ao longo dessa encarnação. Acalmemos o nosso coração diante desse momento que, para nós, é, sem dúvida, um momento indiscutível. Esse todo mundo sabe que vai passar. Guardemos a esse momento muita serenidade, muita tranquilidade, não como fim, mas entendendo a morte como a renovação da matéria e a renovação do próprio espírito, que com certeza não sairá da sua encarnação igual como entrou. Nós saímos de toda encarnação transformados, mexidos, tocados pela experiência única que cada um de nós tem na sua encarnação. Desejo a todos uma semana de paz, uma semana de muitas reflexões, uma semana de crescimento, que possamos todos nós continuarmos sendo instrumentos desse amor divino. Convido a todos, nesse momento, a juntos comigo, nos entregarmos na mão de Deus e da espiritualidade amorosa do passe virtual. Virtual é só porque estamos diante de uma tela, porque o passe é feito pelos espíritos amigos que se encontram ao lado de cada um de vocês. Alguns amigos espirituais são familiares queridos, algumas vezes mentores que nos acompanham de longa data, mas sempre com a permissão e bênção de Deus. Portanto, convido a todos que fechem os seus olhos. Acomodem-se da forma que acharem mais confortável, deitados, sentados, em pé. Não tem uma regra. Apenas se proponham
se entregar nesse momento aos amigos espirituais que já iniciam o passe em cada um de vocês. Essa energia amorosa que penetra em vocês inicialmente pelo chakra coronariano, indo parar em todos os pontos de seu corpo onde você mais precisa ser cuidado e atendido. Igualmente, o seu corpo espiritual recebe todas as energias que precisa para a harmonização necessária. Observem, sintam a paz que nesse momento invade todo o seu ser, afastando de seus corações todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza. Deixem-se serem tocados pelo amor de Deus. Sintam a presença de Deus nesse momento, que através da sua misericórdia infinita, baseados no merecimento de cada um de nós, recebemos todo o seu amor, amor em forma de fluidos, que penetram cada célula do nosso corpo, transmutando a doença em saúde, o desequilíbrio em harmonia física, emocional, mental e espiritual. Ao inspirarem, mentalizem estarem absorvendo todo o amor de Deus. Sintam-se preencher desse amor. Sintam a paz que isso causa em vocês. Repletos desse amor, ao expirar, soltem todas as angústias, todas as tristezas, todas as mágoas, todas as algemas que te prendem à tristeza. Soltem, deixem ir. Não te pertencem mais. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Agradecemos a Ti, Pai, por mais esses breves momentos de reflexão e tanto receber de Ti, Pai. Obrigado. Pedimos nesse momento a Tua permissão para que possamos encerrar passe virtual o encontro da noite de hoje. Graças a Deus.